Meu nome é Ibrahim Gonçalves de Oliveira, tenho 82 anos, sou natural de Canoinhas, Santa Catarina, e moro em Curitiba, na rua Capitão Guilherme Bianchi, 209. Pode começar falando. Começar falando. Fale um pouco da sua infância, juventude. Olha, a minha juventude foi trabalhar. Eu trabalhei na lavoura até os 19 anos, né? Quando eu fiz alistamento militar e vim tirar meu tempo militar no quartel do Boqueirão, na artilharia montada. E eu entrei no Exército lá como soldado, dia 25 de setembro de 1950, e dei baixa no dia 25 de setembro de 1951 como terceiro sargento da reserva do Exército, né? Dei baixa no comportamento exemplar, e daí voltei para Santa Catarina, lá trabalhar na lavoura, que meus pais sempre tinham lavoura grande, meu sogro tinha lavoura. E aí começou a origem do problema da desapropriação do campo Marechal Hermes, né? A origem foi aquela empresa, a empresa Lumber, que explorou a madeira da região de Santa Catarina lá. E essa empresa, ela comprou muitos terrenos, ela comprou onde tinha os pinheiral abundante, ela comprou com a terra junto, né? E aí, quando essa empresa abriu falência, foi incorporado esse patrimônio ao patrimônio da União, né? E daí o pessoal o Exército começou a tomar conta daquele patrimônio lá, e tinha diversas áreas da Lumber que ela havia comprado por diversos municípios ali da região, né? E onde tinha uma área no campo, onde hoje é o campo de instrução Marechal Hermes, uma área de mais ou menos 2.200 hectares de terra. E ali o Exército começou a fazer manobras militares, né? E como aquela área diz eles que tornou-se pequena, tornou-se insuficiente, eles resolveram desapropriar as áreas circunvizinhas, onde desapropriaram uma área de 7.614 hectares, com 89 ações de desapropriação, e essas ações ficou a responsabilidade do Exército para acertar até 1961. O decreto foi baixado no decreto de desapropriação, o decreto 40.570, de 18 de dezembro de 1956. Então, no artigo 3º do decreto diz: fica o Ministério da Guerra autorizado a promover a desapropriação em causa, correndo a respectiva despesa para o recurso orçamentário do ano de 1956. Né? Aí, então, o que ocorreu? Saiu o decreto de desapropriação e o pessoal lá parece que não tomou conhecimento do decreto, porque os proprietários continuaram trabalhando na área, plantando, e o Exército vinha fazer manobra naquela área da Lumber, que era de 2.000 hectares, e na hora que eles vinham fazer manobra, eles avisavam o pessoal: se retira de casa porque corre perigo de numa granada cair, instrução, são soldado novo, não dominam bem o equipamento, que era um tiro de canhões, né? Largavam até bombas de avião, tudo lá. E daí o pessoal vinha uma patrulha militar, avisava: se retirem da área, porque essa semana vai haver manobra. Então o pessoal se retirava, eles faziam a manobra, terminava a manobra, o pessoal voltava a trabalhar na terra, e ali foi de 1956, que foi o ano do decreto de desapropriação, até 1961, quando a União
abriu os processos de indenização da terra, que o pessoal, daí, quando veio a indenização, que deveria ter vindo já, se tivesse vindo já de imediato, em 1956, quando foram feitos os cálculos da desapropriação, até poderia atender a necessidade do pessoal comprar novas terras em outro lugar, né? Mas foi em 1961 que vieram e falaram, o dinheiro está depositado e cada um pode receber 80% do valor e se aceitar, aceita, se não aceitar, contesta. E daí meu sogro resolveu, quase a maioria resolveu contestar os valores da desapropriação inicial, né, dos cálculos iniciais para desapropriação. Aí então, quando meu sogro foi ver o que ele tinha para receber, ele entregava 539 hectares de terra e não comprava 50, com o valor que tinha de indenização para ele receber. Porque o decreto foi de 1956, mas os valores levantados foi em 1948, 49, 50, que eles estavam fazendo o levantamento das escrituras lá. Então, acho que, eu não sei, fizeram um valor tão irrisório que chegou na hora, o meu sogro com 539 hectares de terra teve um valor para desapropriação de 660 mil. Aí ele pegou e disse, não, com esse dinheiro eu não consigo comprar nem 50 hectares de terra, entrego 539 hectares. Aí ele entrou na justiça e pediu a reavaliação das terras. Para o senhor ter uma ideia da diferença entre o valor oferecido pelo Exército na ação de desapropriação, que foi 660 mil o valor inicial, passou para 15.661.000 a indenização, porque daí foi nomeado perito da União, foi nomeado um perito da União e um perito do proprietário, né, para entrar em concordância os dois peritos, para não haver a União não ser lesada, nem o proprietário ser lesado, né. Então, a propriedade do meu sogro passou a um valor de 15.661.000 cruzeiros na época, né? Aí foi para a justiça e o juiz Marcondes de Mato, no dia 3 de março de 1964, deu audição favorável, condenou a União a pagar os 15 milhões para o meu sogro. Aí o procurador da República do Estado de Santa Catarina, que defendia a União no caso, disse que era um absurdo os valores levantados pelo perito, que estava muito acima do cadastro da terra de Santa Catarina, e pediu que é meio confuso assim o pedido dele, eu não entendo de lei, não entendo. Ele pediu que o juiz decidisse pelo valor oferecido mais 10% do valor oferecido. É uma coisa assim. Não dá para a gente entender muito bem, que a gente não entende da justiça, né? Daí, então, a União recorreu. Bom, antes disso, eu quero dizer que foi em 1961 iniciou as ações de desapropriação. Daí o juiz condenou a União a pagar o meu sogro, daí a União, o procurador da República recorreu. Só em 1973, não lembro a data de 1973, que saiu a decisão do processo em Brasília, nós tinha a indenização da terra e da propriedade, das benfeitorias, era um e o valor da madeira era outro, né? Então deu 15.661.000 o valor das propriedades do terreno, das benfeitorias do terreno, e deu 8.200 e poucos mil
o material existente, pinheiro, né, existente, que foi, os peritos mandaram contar os pinheiros, contar a embuia, contar tudo que tinha de madeira na área. Então, deu mais 8 milhões e pouco. Então, a propriedade do meu sogro passou num valor de 23 milhões de reais, de cruzeiro, né, na época, para receber. Aí, então, a União contestou e foi para Brasília. Só em 1973 é que saiu a decisão. O tribunal lá cortou 50% do valor oferecido, né, no decreto de desapropriação. Ele mandou cortar 50% do valor e negou juro e correção monetária, não teve nada. Então, o valor da nossa indenização passou a 142 mil cruzeiros. Não sei como é que caiu de 23 milhões de cruzeiro, que era o valor levantado pelos peritos, né, nomeado pela União, em conjunto com o perito do proprietário, avaliaram a propriedade em 23 milhões de cruzeiros com tudo, com benfeitoria, madeira e tudo, e daí voltar a 142 mil cruzeiros. Aí quando saiu o resultado da indenização em Brasília, o advogado nos chamou lá e meu sogro já era morto. Saiu em 1973, meu sogro tinha falecido em 1970, né? Então, eu acredito que nem o advogado podia mais peticionar em nome do meu sogro, né? Porque 3 anos depois dele morto, ainda o advogado continuou peticionando o processo. E daí ele chamou nós lá e disse, ó, tem 142 mil cruzeiros para você receber da indenização. Daí nós não quisemos receber, né? Não, isso aí não adianta nós receber, porque o que nós vamos fazer com 142 mil cruzeiros em 1973 para dividir em 10 pessoas que eram os herdeiros, né? E daí nós não quisemos receber e ficou naquela coisa. Mas o pessoal, desde o início, o pessoal se movimentou, faziam reuniões, faziam abaixo-assinado para o presidente da República, dos antigos proprietários. E hoje, eu acho que dos antigos proprietários, parece que tem 2 proprietários vivos. O resto passou tudo para os herdeiros, né? E tem... Aí, então, em 1980, o pessoal cansado de tanto pedir para as autoridades uma solução para o caso, ninguém tinha recebido ainda. Em 1980, o pessoal movimentou-se lá em Papanduva e fizeram um grupo de pessoas mais instruídas e invadiram o campo de instrução para tentar retomar as terras, né? Mas quando invadiram lá, o exército veio com tanque de guerra, com metralhadora, com ambulância, com um monte de gente lá. Arrodearam a casa lá onde o pessoal acamparam lá dentro do campo, né? E gritavam lá para o pessoal se entregar, para se retirar e não sei o quê, não sei o quê. Daí houve aquela confusão, sei que daí tinham formado uma comissão, essa comissão veio negociar na 5ª Região Militar. Naquele tempo, em 1980, era o general Aragão, era o general comandante da 5ª Região Militar. Então veio um que foi prefeito lá em Curitiba, Nathaniel Rezende Ribas, e o Nando Jung vieram aqui na 5ª Região Militar para tentar negociar com o comandante da região, né, a ocupação do campo lá. Aí o general pegou e falou, quem que é você? Ah, eu sou proprietário. E você? Eu sou vereador lá na cidade, né? Você vote lá, me retire aquele pessoal de lá, senão mando bombardear tudo você lá e mando pôr tudo na cadeia. Os 2 voltaram correndo para lá, se retirem, que era tempo de ditadura militar, em 1980, né? Então o pessoal se arriscou até demais em entrar, invadir o campo e daí foi retirado na base da metralhadora, assustado lá, né? Tiraram todo mundo de lá, eles ficaram uns 5 dias mais ou menos lá dentro e o exército tirou todo mundo de lá.
Aí passou-se o tempo, eu trabalhava eu trabalhava de empregado. Em 1983 eu me aposentei. Daí eu pensei, digo, vou pedir apoio da igreja, pedir apoio de alguém lá. Aquele tempo já existia aquele movimento dos sem terra. Como é que o sem terra tem direito de requerer uma coisa que eles não têm, né? E invadem propriedade particular? Quer dizer, eu acho que ali também fere o direito de propriedade das outras pessoas, né? O sem terra invade uma propriedade e exige que o governo desaproprie aquela propriedade para passar para eles, né? Eles são sem terra. Mas o nosso caso era diferente. O nosso caso era uma propriedade que era nossa e que nós não recebemos a indenização. Então eu falei, vamos pedir apoio da igreja e vamos fazer um movimento igual sem terra, né? E daí nós fizemos aquele movimento em 1985 e eu tinha 7 alqueires de chão na divisa do campo, entre o campo é dividido pelo rio Papanduva. E a minha propriedade ficava na divisa entre o campo, do lado oposto do rio, né? Do outro lado era o campo. Eu disse, eu dou a minha terra lá para você ocupar, não vamos entrar dentro do campo, porque nós não temos condições de enfrentar o exército, né? Se nós entrar lá, eles vão massacrar nós, vão chutar para fora no mesmo dia. Então, eu dou minha terra, nós acampamos na minha terra, e ali eles não podem tirar nós estamos na propriedade particular, né? Na propriedade do exército. Aí fizemos um movimento em 1985 e formamos uma comissão, e eu, como tinha toda a documentação, fiquei de atender a imprensa, né? Então a imprensa vinha e eu mostrava a documentação do pessoal, que o pessoal ainda tinha as escrituras em nome do antigo proprietário, que não sei o quê, não sei o quê. Não tinha uma propriedade até 1980 transferida para o patrimônio da União, nenhuma. Você vê, o decreto é de 1956, em 1980 não tinha transferência nenhuma. Aí então o que aconteceu? Nós fizemos aquele movimento, o exército veio com tudo para cima de nós, puseram um acampamento do outro lado do rio, e daí vinham com tanque de guerra, vinham com viaturas militares cheias de soldados, armados, metralhadores, se postavam no barranco do rio do outro lado e começavam a bombardear o acampamento assim com metralhadora, né? Então era só grito de criança e grito das mulheres, eu vou matar todos nós. Eu digo, não, calma, eu servi o exército, eles não vão fazer isso. Eles estão atirando de festim, não tem bala, que eles estão atirando só para assustar nós, para nós sair daqui. Daí a gente acalmava aquele pessoal lá, para o pessoal não se amedrontar, não sair, né? Mas nós ficamos 1 ano acampado. O exército ficou do outro lado do rio vigiando aquele ano inteiro ali, com tropas, com patrulhas militares, tudo armado, metralhadora, e disso, daquilo. Aí, através do movimento, nós pedimos uma audiência com o governador do estado e conseguimos a audiência com o governador do estado, que a gente pediu, Esperidião Amino, na época lá. Aí o Esperidião pegou e nomeou pediu para o presidente da Assembleia nomear uma comissão de parlamentares para resolver o assunto, né? Tentar uma audiência com o ministro do Exército, com o presidente da República. Daí foi formada uma comissão, a Comissão Parlamentar Externa, que foi formada pelo deputado Francisco Kiste, Dionísio Bardim, Cláudio Ávila, Jeová Amarante e Otair Becker. 5 deputados. O Francisco Kiste foi o presidente da comissão, né? Daí, através dessa comissão, foi marcada uma audiência com o ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, no dia... Não lembro bem o dia que foi a audiência com o ministro do Exército. Aí chegamos lá, fui eu e foi a comissão que nós tínhamos formado no acampamento, né? Junto. Daí chegamos lá, aí foi a comissão de deputados, ainda reuniu mais 4 deputados em Brasília, 4 deputados federais em Brasília, que foi o deputado Dirceu Carneiro,
o deputado, aquele Cacildo Maldani, e mais dois que eu esqueci o nome deles lá. Então fomos lá no ministro do Exército para ter essa audiência com o ministro, né? Chegamos lá, daí ele falou, quem são os deputados? Os deputados se apresentaram lá como deputado, né? E vocês o que estão fazendo aqui? Ah, nós somos da comissão do desapropriado. Vocês não vão receber, ele falou. Vocês não vão receber. Aí os deputados entraram lá para dentro e ficaram lá uma hora, mais ou menos, conversando, e nós ficamos numa sala de espera lá, a comissão ficou numa sala de espera. Daí, na saída, o deputado Francisco Kiss, que era o presidente da comissão, falou, ministro, vai lá, pelo menos o senhor vai cumprimentar aquele pessoal lá, e tal, não sei o quê. Daí ele veio e cumprimentou todos nós, daí eu quis falar alguma coisa para ele, ele perguntou para mim, o que você é? Eu falei, eu sou genro de um desapropriado, não quero te ouvir. Você veio aqui me dizer bobagem, se você me disser uma bobagem, eu te digo 10. Se você me apontar um erro do Exército, eu te aponto 100 erros teu. Eu tenho informação de fonte segura que vocês já receberam a indenização e estão reclamando uma coisa que vocês não têm direito. Daí eu peguei e falei, ministro, olha, o senhor está dizendo que tem informação de fonte segura que nós não recebemos indenização. Se o senhor me apresentar um documento assinado por alguém da minha família que nós recebemos indenização da terra, me dê a punição que o senhor quiser. Ele falou, cale a tua boca, porque eu já te falei, não quero te ouvir. Se você me abrir mais uma vez a tua boca, eu fecho o sinal verde que eu dei para os deputados negociar lá na 5ª Região Militar para ver se resolve o problema de vocês. Cale a boca, não quero te ouvir. Aí eu baixei a cabeça e fiquei quieto, né? O que nenhum dos outros pôde falar. Quando eu quis falar, ele mandou calar a boca, mandou não quero te ouvir, você veio aqui dizer bobagem. Aí passou-se e nós pegamos e... Que ano isso? Foi em 1986 que nós estivemos lá. Não, em 85 que nós estivemos no ministro do Exército. Daí em 1987, dia 4 de... Não sei se dia 4 de abril, 4 de... Aí ele... Veio uma ordem, veio do diretor de patrimônio do Ministério do Exército, veio uma ordem para a Procuradoria da República do Estado de Santa Catarina para me intimar, para me comparecer lá no Ministério do Exército, que eles queriam me ouvir lá no Ministério do Exército, né? Eu fui lá falar com a procuradora, a doutora Ela Vieco Volque de Castilho. Hoje ela é vice-procuradora da República em Brasília, né? A doutora Ela falou para mim, ela era presidente dos direitos humanos lá de Florianópolis também, né? Daí falou para mim, sobre aí eu recebi uma ordem lá, um telefonema de lá do Ministério do Exército, do diretor de patrimônio do Ministério do Exército, para o senhor comparecer em Brasília dia tal. Mas não deixe de comparecer. Vá lá. Daí eu falei para ela, eu vou, não tem problema nenhum, doutora Ela. Eu vou lá, me apresento lá para prestar esclarecimento, né? Daí ela falou para mim, mas não vá sozinho que o senhor vai ser preso lá em Brasília. Eles consideraram que o senhor foi o cabeça do movimento, o líder do movimento. E eles disseram que o senhor falou muita coisa contra o Exército, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou sozinho. Não vá sozinho, não vá sozinho, que o senhor vai ser preso. Leve advogado, que o senhor vai ser preso lá em Brasília. Daí eu falei, mas eu não tenho condições de pagar advogado, eu sou um aposentado, ganho 300 cruzeiros por mês, como é que eu vou pagar a viagem de um advogado aqui em Brasília, estadia dele lá e tudo para comparecer na audiência? Não, o senhor vai, eu tenho um advogado da causa de vocês lá, que é o doutor Francisco Vital Pereira, até nosso advogado lá de Canoinha. Daí eu disse, mas eu não tenho condições de pagar ele, doutor. Como é que eu vou pagar o advogado para ir lá em Brasília? É a minha despesa, a despesa dele para ir para Brasília.
não tenho condição de pagar, não tenho condição nem de contratar ele para ir junto comigo. O nosso movimento, nós fizemos um movimento ao pessoal que são os donos da terra, ninguém tem condições financeiras para ajudar na minha viagem ou ajudar a pagar o advogado. Daí ela tomou atitude e ligou para o advogado. Qual é o número do seu advogado lá? Daí eu dei, ela ligou, doutor Francisco, o senhor tem que ir com o senhor Ibrahim lá em Brasília, porque o senhor vai ter que defender ele lá. E eles vão prender o senhor Ibrahim lá. Na hora que eles derem voz de prisão para ele, você entre com habeas corpus e pede para ele responder o processo em liberdade, que daí nós vamos ajudar a defender ele aqui, porque eu sei da situação, dos processos, nós vamos ajudar a defender o senhor Ibrahim. Aí o doutor Francisco prontificou-se de ir, tinha o seu Acácio Pereira, que era pai do doutor Francisco, do advogado, e ele tinha sido deputado federal em Brasília. Daí ele falou, não, eu vou junto com você. Se vocês derem voz de prisão para você, eu mexo com a Câmara do Deputado lá preso, nós não vamos te deixar lá. E se eles abrirem processo contra você, aí você vai se defender aqui. Aí fomos lá em Brasília, chegamos às 9 horas da manhã, tinha 2 generais do Exército, general Gualdi, que era o atual diretor de patrimônio do Ministério do Exército, e estava indo para a reserva e transmitindo o cargo para o general Oswaldo Pereira Gomes. E daí tinha um coronel que era assessor de gabinete do ministro do Exército, que ele mandou lá para me ouvir também, o coronel Calazans, e o coronel Viana, que era assessor de gabinete do diretor de patrimônio, né? Aí chegamos, sentamos, era 9 horas da manhã, quando estava marcado o começo da audiência, né? Ele mandou sentar. Aí ele falou, vamos direto ao assunto. Você sabe por que o senhor foi chamado aqui? Vamos nos apresentar, porque nós não nos conhecemos, né? Aí ele levantou e apresentou-se como diretor de patrimônio, que estava indo para a reserva e estava passando o cargo para outro general e tal, não sei o que, apresentou os 2 coronéis, perguntou, senhor quem é? Eu falei, sou Ibrahim Gonçalves Oliveira. Aí ele falou, de nome o senhor é bem conhecido nosso, mas nós queríamos lhe conhecer em pessoa. Eu falei para ele, estou aqui então para o senhor me conhecer. Pois é. O senhor sabe por que o senhor foi... Vamos direto ao assunto. O senhor sabe por que o senhor foi chamado aqui? Eu disse, eu sei por que fui chamado. Pois é, os senhores fizeram um movimento lá em Santa Catarina contra o Exército. O senhor confirma esse movimento ou nega que aconteceu esse movimento? Eu falei para ele, não posso negar, o nosso movimento foi público. Através do nosso movimento, nós tivemos audiência com o governador do estado, tivemos audiência aqui com o general comandante, o general Leônidas, e tivemos audiência com o presidente Sarney, através do nosso movimento. Então, como é que eu vou negar dizer que não aconteceu o movimento? O movimento foi público, mas por que vocês fizeram esse movimento contra o Exército? Então, nós fizemos um movimento para julgar na opinião pública, para julgar no ouvido da autoridade competente a injustiça que estão cometendo contra aquele pessoal desapropriado. Aí ele pegou, pois é, então o senhor confirma o movimento? Confirmo, o movimento aconteceu. Aí ele falou, pois é, mas o senhor falou pela televisão, eu tenho aqui todas as matérias de televisão, foi encaminhado para nós, foi encaminhado as matérias de televisão para nós aqui, e os recordes de jornal, onde o senhor chama o Exército de ladrão, chama o Exército disso. Não, isso aí eu nunca chamei o Exército de ladrão. Eu não seria nenhum doido, general, eu sou 3º sargento do Exército, fui 3º sargento, e não seria nenhum doido de falar assim, dessa maneira que o senhor está me dizendo do Exército, sem eu poder provar. O que eu falei, ele falou, o senhor retira essa acusação que o senhor fez contra o Exército ou confirma?
Eu disse, não retiro nada, tudo aquilo que eu falei eu confirmo e tenho documento que eu provo. Agora, dizer que eu chamei o exército de ladrão, eu nunca fiz isso. Eu disse que foi vendido pinheiro, que foi arrendado terras, mas eu não estou chamando o exército de ladrão, mas isso que aconteceu, eu falei para ele, general, não sei se o senhor tem alguma propriedade aqui em Brasília, mas eu concordaria de que se chegasse, a justiça chegasse e terminasse 48 horas para o senhor desocupar sua propriedade. A partir de 48 horas, a propriedade vai ser um quartel do Exército. O senhor não tem condição de sair de imediato em 48 horas. Pede um prazo. O Exército, não, eu te dou um prazo de 6 meses. O senhor pagaria aluguel da sua casa os 6 meses para depois entregar a casa sem receber indenização, sem nada? Não, isso aí é fora de lei. Ele falou para mim, isso aí é fora de lei. Eu disse, mas é justamente isso. Meu sogro trabalhou a vida inteira dele para adquirir aquela propriedade, recebeu uma ordem judicial para desocupar a propriedade dele em 48 horas. O que ele fez? Ele tinha roça para colher, ele tinha 200 cabeças de gado em cima da área, ele tinha carneiro, ele tinha criação de porco, criação de galinha, vaca de leite, tinha tanta coisa lá. Como é que ele ia sair com 200 cabeças de gado sem ter um palmo de terra para fora do campo? Ele ia vender o gado em 48 horas, vender tudo que ele tinha em 48 horas para poder sair, para poder comprar uma outra propriedade fora. Como é que ele ia sair? Não tinha condição de sair. O que ele fez? Ele foi lá, conversou com o diretor do campo. O diretor do campo, qual foi a resposta do diretor? Tudo bem, entendo tua situação, você não pode sair dentro de 48 horas, tem roça para colher, tem o teu gado, tem isso, tem aquilo. Mas eu vou te dar 2 anos de prazo para você sair e a partir de hoje você vai pagar arrendamento da tua terra. Eu vou fazer um contrato e o senhor vai assinar e me paga 2 anos adiantado. Aí fez um contrato lá com o meu sogro, para o meu sogro ficar morando na propriedade. Não, ele não podia ficar morando, deixar os bens lá, gado, essas coisas, mas teria que se mudar e sair fora da área do campo. Daí ele vendeu 150 cabeças de gado, vendeu 100 cabeças de gado e comprou uma áreazinha de 17 alqueires, justamente onde nós fizemos o acampamento lá. Ele comprou essa área e saiu de dentro do campo e veio morar naquela área ali, né? Mas continuou criando o gado lá. Eu tenho os contratos de arrendamento que eu levei lá no diretor de patrimônio, tem os contratos de arrendamento, tem tudo. Daí ele saiu da terra e continuou criando gado. Daí venceu os 2 anos, ele voltou lá, como é, coronel, não recebia a indenização da terra ainda, não posso tirar o gado daí ainda. Não, reformamos o contrato. Fez mais. Meu sogro pagou o arrendamento da terra dele de 1963 até 1970, quando ele faleceu, né? Eu tenho o contrato de arrendamento do último ano que ele teve. Aí, quando ele faleceu, ainda o coronel exigia que do contrato de arrendamento que a preferência dos bois criados dentro do campo de instrução, ele tivesse a preferência da compra dos bois, porque ele tinha um açougue dentro do quartel e fornecia, o açougue do quartel vendia para os funcionários do quartel lá, né, ele vendia a carne lá para os funcionários do quartel. Então ele pediu a preferência que meu sogro não podia vender gado para outro, a preferência era do quartel comprar, né? Mas teria que vender 1 cruzeiro por arroba abaixo do preço de fora, né? Do preço particular. Aí meu sogro faleceu, e quando meu sogro faleceu, ele devia 4 boi para o meu sogro lá.
Daí eu e meu cunhado fomos lá cobrar aquele... daí o açougueiro veio lá matar mais boi. Daí nós falamos para o açougueiro, não vão vender mais boi para o exército lá. O quê? Se não vão vender mais boi, o coronel vai tocar vocês aí de dentro do campo, vocês estão criando o gado aí dentro. Não, não vão vender. Nós tiramos o gado de lá, mas não vão vender mais. Daí nós fomos lá receber os boi. Mas daí tinha, meu cunhado falou, para você não perder a viagem, então mate aquela... E mandou ele matar uma vaca lá, né? E o açougueiro matou aquela vaca e levou. E daí o açougueiro acho que fez a caveira lá para o coronel, dizendo que nós não ia vender mais gado. No outro dia nós chegamos lá para cobrar os 5 boi que ele devia para o meu sogro, mais aquela vaca. Meu Deus do céu, esse homem virou no diabo com nós lá dentro do gabinete. Vocês não sabem que vocês estão na minha mão. Aquele gado está lá dentro sob a responsabilidade desse peito bom aqui que se responsabiliza pelo gado de vocês, porque lá é área militar, não pode ter nada civil lá dentro. E eu me responsabilizo pelo gado de vocês e deixo o gado lá dentro, vocês criando o gado, agora você vem dizer que não vende mais boi para mim. Aí eu falei para ele, eu não vejo bondade nenhuma, coronel, na sua atitude. O senhor cobrar arrendamento de uma pessoa que foi desapropriada da terra, não recebeu a indenização até hoje, e o senhor dizer que o seu peito bom se responsabiliza por isso, não vejo bondade nenhuma. Daí ele virou-se para o meu cunhado e falou, o moço aí não sabe nem do que se trata, vem me dizer uma bobagem dessa. Digo, coronel, eu sei muito bem do que se trata, porque eu vivo ali dentro, eu sei de todos os contratos de arrendamento, e eu não sou seu subordinado, que um subordinado para fazer uma denúncia do superior, ele tem que pedir licença. Eu tinha que pedir licença para o senhor, para ir da parte do senhor. Mas eu sei onde estão seus superiores, sei muito bem, eu posso ir da parte do senhor lá, que esse contrato que o senhor está fazendo é tudo irregular. Aí ele chamou um tenente, vem cá, doido, o coronel dentro do gabinete. Aí ele chamou e faz o cheque e me paga esses homens, toca esses homens daqui de dentro do quartel que eu não quero ver mais esses homens. E manda derrubar aquelas pontes lá e tirar aquele gado dele. O quê? O senhor vai tirar o gado? O contrato de arrendamento está em dia ainda. Manda tirar o gado de lá. Manda tirar o gado de lá que eu vou lhe pôr na justiça, vou pôr lá não sei o que eu vou fazer com o senhor não vai tirar o gado, não vai fazer nós tirar o gado lá enquanto não vencer o contrato de arrendamento que está aqui. E todo ano que ele fazia o contrato, acho que já de prevenção, ele recolhia o contrato antigo e fazia outro, né? Recolhia o antigo e fazia outro. Então meu sogro ficava com os antigos, ele ficava sem prova. Daí ele falou, você vai me entregar aquele contrato hoje já? Eu disse, não, aquele contrato você nunca mais vai ver. Aquilo lá vai servir de documento para me defender do senhor a hora que eu quiser. Porque eu sei que o contrato é irregular, porque antes de acontecer isso, eu conheci um coronel o coronel Rutildo Pulido, aqui em Curitiba, não sei se o senhor ouviu falar no coronel Rutildo Pulido, que ele era cursilista, vivia junto ali com o Ney Braga, com Moisés Lupion, que participei daqueles movimentos de cursilho, o Véspero Mendes, que era... Então, eu conheci esse coronel, e o coronel era uma pessoa muito boa, né? E eu contei a história para ele. Ele falou, não, Ibrahim, isso aí não pode acontecer, o exército está arrendando as terras lá para o próprio dono, e vocês não receberam? Eu disse, não recebemos indenização nenhuma. Daí ele falou, você vai falar com o diretor de patrimônio, eu vou te falar uma cartilha, ele te recebe lá. Porque naquele tempo eu não recebia gente de jeito nenhum, era ditadura militar, para você chegar a falar com o diretor de patrimônio, era o Deus, acho que lá dentro do quartel, né? Aí ele me fez uma cartinha, eu fui ali da Praça 19,
a Praça Rui Barbosa, era o quartel-general ali. Era o coronel Capela, o diretor de patrimônio da 5ª Região Militar, né? Daí eu cheguei, o guarda me atendeu na portaria, daí eu falei que queria falar com o diretor de patrimônio. Ele disse, não, o senhor não pode entrar a falar com o diretor de patrimônio. Eu disse, mas eu tenho uma ordem aqui do coronel Rotildo Polito para eu conversar com ele. Daí o guarda olhou, pegou aquela ordem, entrou lá para dentro, daí voltou me buscar lá na portaria, né? O coronel vai receber. Daí eu fui lá, ele mandou sentar na frente da mesa dele, eu sentei. Do que se trata que o Polito está apresentando aqui? Eu peguei e falei para ele, coronel, nós temos uma área desapropriada lá dentro do campo Marechal Hermes, e o meu sogro era criador de gado lá na região, e daí ele vendeu um tanto do gado, comprou uma áreazinha do lado, e a área é muito pequena e não comporta o gado que ele tem. Não haveria a possibilidade de nós deixar o gado, pôr o gado lá dentro do campo, que o gado, inclusive, vai beneficiar o campo, que vai andar, vai pastar, não deixa sujar. Não tem perigo, isso aí é área militar, não se pode ter nada lá dentro. Daí eu falei para ele, se o senhor fizer, se nós pagar um arrendamento irrisório, o senhor faz um arrendamento irrisório só para constar que não está de graça, né? Aí ele falou para mim, aí você mexeu no pior. Aí se você quiser arrendar, eu tenho que abrir uma concorrência pública e ganha a concorrência aquele que oferecer mais. Talvez vocês não vão ser os beneficiados. Mas isso aí não vai acontecer nunca, porque isso aqui nós não podemos arrendar a terra lá dentro para pôr gado. Daí eu tirei os contratos do bolso e apresentei para ele, né, o contrato que eu tinha do meu sogro. Ah, o coronel virou no capete, chamou um sargento. Sargento, vem cá, ligeiro. Deu entrada de dinheiro de arrendamento de terra do campo Marechal Hermes aqui no gabinete, aqui no patrimônio. O sargento falou, não, nunca entrou dinheiro de arrendamento e é a segunda denúncia que está ocorrendo, coronel. Daí ele deu um murro em cima de uma mesa lá, para onde é que está indo esse dinheiro? Para onde é que está indo esse dinheiro? Aí falou para mim, olha, o senhor tem que levar isso aqui no comando da região. O senhor vai falar com o general comandante lá e passar para o general comandante o que está ocorrendo lá dentro, que eu não... Daí eu falei, então o senhor me dá uma autorização, me faz uma cartinha para mim ser recebido pelo comandante. Não, eu não posso te apresentar para o comandante, porque daí ele vai saber que eu estou sabendo. Então ele não pode saber, eu como diretor de patrimônio não estou sabendo dos arrendamentos lá, ele vai me chamar a atenção. Você vai lá e fala com o oficial de dia ali, e ele te recolhe e o senhor fala com o comandante. Daí eu fui lá no quartel-general, né? Cheguei lá, tinha um capitão que era oficial de dia, perguntou o que era o assunto, eu peguei e falei para ele o que era. Daí ele falou, não, o senhor não pode falar com o general, mas eu vou levar o senhor lá no... Aí me levou numa sala, lá tinha uns 5 coronel do exército. Perguntaram lá o que eu queria, daí eu falei para eles, que ia falar com o comandante, que ia fazer uma denúncia, assim, de arrendamento das terras do campo Marechal Hermes. Aí eles falaram, não, o senhor não pode falar com o comandante. Mas o senhor, chamaram um sargento lá, ele foi registrando tudo que eu falei, né? Daí ele mandou assinar. Eu falei, olha, eu sou parte interessada, sou genro do desapropriado lá. Eu vou pensar para me assinar isso aí. Era aquele tempo da ditadura militar, né? Fiquei com medo de assinar aquele documento. Eu falei com o meu sogro, mas antes de eu ir falar com o meu sogro, eu falei com uma pessoa muito amiga minha aqui, que era prefeito de Curitiba. Aí ele disse assim, Ibrahim, você está ficando louco, vai fazer uma denúncia contra um coronel? Corvo não come corvo, ele respondeu para mim. Se você fizer uma denúncia de um coronel, amanhã você está na cadeia, rapaz. Vão te consumir, vão te
Não faça essa denúncia que você não deixa o sogro assinar nada, não assine nada, porque ele pode estar fazendo tudo isso que você está falando e provar. Ele vai, se ele vendeu os pinheiros e não recolheu para a União, ele pega 10 mil reais, 10 mil cruzeiros e vai lá no banco, lá no Rio Grande do Sul, que eles têm um exército lá também, deposita lá 10 mil cruzeiros e te condena por injúria, por difamação. Não assine nada, não faça nada disso aí, você está ficando louco de fazer um negócio desse. Daí eu me calei por ali, né? Daí eu falei para meu sogro, se ele assinar, ele disse, não, você está falando que o negócio é assim, eu não vou assinar também, deixa, nós já estamos perdendo tudo. Daí o coronel veio, antes disso Ovídio Souto da Silva, que era um dos coronéis comandantes, e o meu sogro era inspetor de quarteirão na região, né? Ele deu uma autorização para o meu sogro cuidar da área lá, para não deixar ninguém tirar a benfeitoria ou animais cavalares que causassem dano aos pinheiros lá, os pinheirinhos novos, que o cavalo come a casca do pinheiro e seca, para tirar animais cavalares que causassem dano aos pinheiros e cuidar e verificar se alguém retirou algum bem de dentro do campo para ele prender e levar na presença dele a pessoa que pegou alguma coisa, algum objeto lá de dentro da área, né? Eu tenho essa declaração ainda. Daí meu sogro ficou com aquela declaração, dali uns dias começaram a cortar os pinheiros em frente, no terreno do meu sogro, em frente à casa do meu sogro, cortar os pinheiros. Daí o meu sogro pegou aquela autorização e foi lá, como é, coronel? O senhor me deu essa autorização para não deixar ninguém tirar nada de lá? Vocês mesmos estão cortando os pinheiros e tirando, está saindo 10, 15 carretas de touro diariamente de lá do campo. O que eu faço agora? Ah, faz vista grossa, porque isso aí eu tenho ordem da 5ª Região Militar para tirar. A 5ª Região deu ordem para nós tirar. E eu tenho um jornal, autorização para dar condições operacionais ao campo de instrução. Marechal Hermes foi autorizado a retirada de 6 mil pinheiros de dentro da área. Mas naquela autorização saiu, acho que uns 60 mil pinheiros da área, porque é uma área muito grande, era coberta de pinheiro. No terreno da firma Xadec, meus irmãos contaram os pinheiros lá, tinha 17.500 pinheiros, em uma propriedade. A propriedade do meu sogro tinha 4.150 pinheiros, daí embuia e canela, mas não sei o quê. E tinha uma propriedade do Firmino Pacheco lá, que era 1.573 hectares. Essa área era quase toda coberta de pinheiro. Hoje o senhor vai lá não vê vê os pinheiros novos, né? Que faz 50 anos que eles tiraram a madeira de lá, então o pinheiro, que vamos dizer tinha 2 polegadas ou 3 polegadas, hoje está com 60 polegadas de diâmetro, né? Então o pinheiro que existe lá dentro da área do campo é pinheiro que nasceu, já estava nascido e incorporou e hoje é o pinheiro que aparece lá, né? E daí então o pessoal começou a denunciar a venda dos pinheiros, tem o documento do procurador da República, nós fizemos denúncia no procurador da República lá em Florianópolis, mas eles nunca puderam coibir de dizer, fizeram denúncia no IBDF, que não podiam cortar os pinheiros, não adiantou nada também, não deixavam ninguém entrar lá dentro para verificar. Daí eu entrei com o meu primo lá um dia, escondido dentro da área, e tiramos fotografia dos pinheiros cortados, né? Eu tenho as fotografias em casa até agora, eu mandei lá para Brasília a presidente, a doutora Ivete e o doutor Olímpio, foram para Brasília anteontem, parece que eles foram para Brasília, e eu mandei até aquelas fotografias daqueles pinheiros que nós tiramos, que estão
Eu já fiz depoimento na comissão da verdade lá também, né? Então é isso aí, a gente não tem mais para quem apelar. Nós tivemos audiência com os governadores do estado, Cacildo Madani, tivemos com o Pedro Ivo Campos, tivemos com o Esperidião Amin, tivemos audiência com ele, tivemos audiência com o ministro do Exército, com o presidente Sarney, tivemos audiência com o ministro da Justiça lá, com aquele Jarbas Passarinha, que era ministro da Justiça, tivemos audiência com o Fernando Lira, que foi ministro da Justiça no tempo do Sarney, tivemos audiência com o Procurador-Geral da República, o Dr. Aristides Junqueira. Ele pediu explicação aqui para o Procurador de Santa Catarina. Eu tenho a resposta do Procurador de Santa Catarina para o Aristides Junqueira. E foi feito, o outro procurador denunciou o caso para aquele Sepúlveda da Pertença, que era Procurador da República, o Procurador-Geral da República. Eu tenho tudo documentado, tudo que eu estou falando aqui eu tenho documentado, provo. Até no dia que eu fui lá no Ministério do Exército, o general falou, cuide bem dessa pasta aí, que o dia que o Exército tomar essa pasta, você está na cadeia. Daí eu falei, não, essa pasta eu tenho mais umas 5 pessoas que tenham as cópias dela escondidas aí, ninguém vai saber quem que tem as cópias. O dia que me tomar essa, eu tenho outra. Daí ele falou para mim, então o senhor é precavido. Eu disse, não é precavido, mas o negócio é que a gente sabe com quem está lidando. Né? Eu falei para ele. Aí foi nessa audiência lá, depois que terminou a audiência, o general abriu um relatório que ele havia feito para o ministro do Exército. Você bem, eu vou lhe mostrar aqui a parte que interessa para vocês. Eu estou fazendo um relatório para o ministro para uma proposta de devolução das áreas para vocês. Nós vamos devolver as áreas desapropriadas para vocês. Só eu vou isolar uma área de 300 hectares na área de impacto, onde tem o alvo de tiro. E ali tem muita granada encravada na terra que não explodiu e que ali eu não posso liberar para vocês trabalhar. Daí eu falei para ele, não, o senhor pode isolar uma área de 2.200 hectares, que é uma área própria da União. Como? Então o que você está reclamando? Eu disse, não, nós estamos reclamando as áreas que foram desapropriadas. Essa área que o senhor está dizendo é própria da União. É uma área de 2.200 hectares que é da antiga Companhia Lumber, que foi encampado pelo governo brasileiro com a falência da companhia. Então, essa área é própria da União. E essa área ninguém reclama, essa área é da União, a União pode fazer dela o que quiser. Mas como? Então a União tem terreno lá dentro? Tem 2.200 hectares dentro da área do campo. Nem o general comandante lá do diretor-geral de patrimônio do Ministério do Exército não sabia que tinha uma área própria da União dentro do campo de instrução, né? Aí ele pegou e disse, olha, eu vou lhe dar aqui o relatório que eu estou encaminhando para o ministro do Exército. O senhor leia com atenção. Daí eu peguei, ele disse, o senhor tem bastante tempo para ler, não precisa o senhor se apressar, leia com bastante atenção. Daí eu peguei, ele abriu lá no meio do processo, um processo dessa grossura assim, dizia assim que o campo de instrução Marechal Hermes não é adequado à finalidade que se destina, que o campo é de proporções pequenas, que não atende os equipamentos modernos que o Exército tem, canhão com alcance de 18 quilômetros. E para eles testar esse canhão lá dentro do campo, se eles fossem testar esse equipamento e se instalar dentro do campo e atirar no alcance máximo do canhão, as granadas caíam em propriedade particular, né? Então eles teriam que se instalar em propriedade particular para jogar as granadas lá dentro do campo.
e que o campo de instrução deveria ter 80% de área de campo limpo e 20% de mato. E esse está ao inverso, tem 80% de mato e 20% de área limpa. Mas é que isso já faz, o decreto foi de 56, então quem plantava, aonde você plantava, onde era lavoura, hoje é tudo mato lá tem canela lá de 60 centímetros de diâmetro, pinheiro que nasceu. Então, hoje onde existia lavoura, que o pessoal vivia, aquele pessoal que vivia ali, vivia exclusivamente daquilo que produziam na terra lá dentro. Eu fiz uma carta agora, porque o Lula, em 1994, ele passou na região e nós apresentamos o problema para ele. E eu viajei na comitiva do Lula lá, ele dizendo que estava fazendo uma radiografia do país inteiro para ver onde é que estavam os problemas do país para ele resolver, né? E daí eu viajei com a comitiva dele, que ele chamava de a Caravana da Cidadania. Então, todo lugar onde fazia discurso, ele comentava, através dos documentos que eu apresentei, ele dizia que se ele fosse eleito presidente da República, ele resolveria o problema do campo Marechal Hermes, que ele ia tirar o exército dali e ia devolver a terra para o pessoal plantar, né? Daí ele passou 4 anos no governo, eu mandei, foi em 94 que eu viajei na comitiva dele. Daí, então, quando ele se elegeu, eu peguei e mandei toda aquela documentação que eu havia entregue para ele lá em Papanduva. Eu peguei aquela documentação e mandei de novo lá para o gabinete do Gilberto Carvalho. O Gilberto Carvalho é o secretário do Lula. Ele era seminarista dos palutinos aqui, vizinho meu, ali na Vila Oficina. E ele vinha tomar café lá em casa, ele fazia parte de um grupo de jovens, junto com as minhas filhas, né, minha sobrinha. Até eu tenho uma sobrinha que é comadre, daí ele saiu do seminário e foi trabalhar numa favela ali, em defesa dos pobres, né. Daí eu fiz aquela carta para o Gilberto pedindo para ele apresentar para o Lula, que o Lula já fazia 6 anos que estava no governo e passou lá e prometeu uma solução para o caso e já se passaram 6 anos e eu não tive ainda se existe solução para o caso, não. Daí eu ainda pus na carta que aquele pessoal que vivia lá vivia exclusivamente daquilo que produziam e hoje verem suas terras produzindo em mão de ricos empresários da região e a União se beneficiando dos arrendamentos da terra, que a terra até hoje estão tudo alugada lá. Eu tenho os contratos de arrendamento aí registrado em cartório, fui no cartório, tirei cópia do contrato. Tudo que eu estou falando, eu não abri a boca se eu não tivesse prova. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho prova de tudo que eu estou falando. Tenho contrato de arrendamento registrado em cartório, tenho contrato de arrendamento que ele fazia diretamente. Tinha proprietário de terra, que o coronel alugava a terra para ele plantar na terra dele, para dividir a colheita com o coronel, de 3 partes com o coronel. O senhor sabe que na lavoura lá tem aquela coisa, quem não tem terra, o senhor aluga a terra para mim, eu colho e dividimos em 3 aquela colheita. 2 partes vêm para mim, que fiz a mão de obra, da terra alugada, e uma parte eu dou para o proprietário da terra, colhido no paiol. Então, esse coronel, ele fez uma criação de porco lá dentro do campo, e essa pessoa é viva ainda, se for preciso provar, ele veio e fala também o que ele plantava e dividia a colheita com o coronel engordava porco para vendê-la. E esse coronel ele é morto já. Ele fez uma invernada dentro do campo, não sei quantos alqueires, acho que ele fechou lá uns 200 alqueires de chão dentro da área do campo e criava gado, né? Então, nesse contrato que ele tinha com o meu sogro, que ele queria a preferência do gado para o quartel, ainda ele pediu
uma novilha para ele escolher no gado do meu sogro no final do ano, para ele pôr no gado dele lá, né? E daí tinha um rapaz lá que é desapropriado também, e ele pegou esse rapaz como capataz dele, que chamam, né? O capataz que cuida da fazenda. E esse rapaz era muito simples, assim, cada vez que eu ia lá, eu ia conversar com ele, quantas cabeças de gado o coronel tem? Ah, esse ano eu marquei 30 cabeças para ele lá, não sei o quê. Mas o total de cabeça de gado, você sabe quanto? Pois eu até nem sei quantas ele tem, eu nunca contei direito quanto gado ele tem. Daí eu peguei e vim aqui no diretor de patrimônio e denunciei, né, que o coronel tinha fazenda lá dentro e eu conheci o capataz, e o capataz disse que aquele ano tinha marcado 30 cabeças de gado. O cara me ouviu tudo, gravou tudo que eu falei, mas não aconteceu nada. O coronel continuou. Agora, há uns 3 anos atrás, esse mesmo coronel descobriu meu endereço aqui em Curitiba e foi lá em casa. Que disse que ele queria escrever um livro sobre o campo, que não sei o quê, que das injustiças que... E daí ele me mostrou até um rascunho do que ele ia fazer, do livro que ele ia escrever. Daí eu li e falei, digo, mas escuta, o senhor tem coragem de pôr num livro isso aqui? Ele falou, não, eu sei que eu estou cutucando o tigre com varas curtas, mas eu vou pôr isso aqui, porque isso aqui é tudo verdade. Então, Ibrahim, deixa eu ver se eu entendi essa história. Vocês tinham umas terras, o exército desapropriou essas Desapropriou. terras, não indenizou. Não indenizou. Muito baixa. É. Passaram a arrendar para terceiros. Para terceiro, para o próprio dono. E hoje tem grandes empresas lá que tem grandes, tem grandes empresas cultivando a terra lá, arrendada do exército. E até hoje vocês não Até hoje nós não recebemos indenização. Então essa terra voltou para a mão de particulares. É sob o domínio do exército, mas arrendado para particular plantar lá dentro. Isso não está resolvido até hoje? Tem gado, esses dias, eu tenho a fotografia, meu primo, esse cara, o sogro dele foi desapropriado, tinha 209 alqueires de chão dentro da área, e daí o sogro dele morreu, ele pegou e entrou com o inventário do sogro, e a justiça fez o inventário para ele, dividiu, partilhou, do nome de 3 filhas do desapropriado. O terreno passou para o nome de 3 filhas. E esse meu primo é casado com uma delas, e ele pegou e pôs os impostos tudo em dia, requereu um plano de corte, ele foi no IBDF, e disse, olha, eu tenho uma área lá, assim, Santa Catarina, tem muito pinheiro, o tempo que podia cortar o pinheiro ainda. Eu tenho uma área de terra lá, assim, tudo certinho. Eu queria fazer um plano de corte de 1000 cúbicos de pinho para tirar da área. O IBDF autorizou ele tirar. Aí ele pegou e fez um comunicado para o comandante lá, e foi lá e levou o comandante assinar. Eu estou tirando pinheiro lá da minha área lá, e eu queria que o senhor tomasse conhecimento que vocês vão fazer manobra, e às vezes no dia que você for fazer manobra, eu me retiro da área para evitar um acidente lá de tiro, alguma coisa. O coronel assinou para ele o negócio. Ele foi e estava tirando os pinheiros, e o coronel descobriu que era na área do campo, né, na área desapropriada, foi lá e embargou. Daí ele entrou com mandato de segurança contra o IBDF e ganhou mandato de segurança contra o IBDF. E daí, o que aconteceu? O Exército entrou com outro pedido de manutenção de posse da área e querem cobrar os pinheiros dele, que ele tirou de lá de dentro. Daí, o que ele fez? Nós fomos lá falar com o procurador da República, o procurador disse assim, joga o terreno como garantia
os pinheiros que você tirou de lá. Ele jogou o terreno como garantia. Aí o tribunal lá de Porto Alegre deu favorável para ele. Aceitou o terreno como garantia dos pinheiros que ele tirou. De quem que ele tirou os pinheiros? De que terreno que ele tirou? Do terreno dele, né? Que o próprio terreno está dando garantia da dívida. Daí o terreno foi para leilão, mas ninguém interessou-se em arrematar essa árvore, porque sabe que é lá dentro do campo, né? Foi por R$1.800.000 o leilão. Ninguém interessou-se, o advogado fez outro processo, dando 4 alqueires da terra dele, só como garantia dos pinheiros que ele tirou. O tribunal despachou favorável, ele tem a decisão. E agora, esse dia, ele faz uns 3 ou 4 meses, ele entrou lá dentro do campo, aquele cara é corajoso, os coronéis têm até medo dele lá, tinham medo dele lá. E ele entrou lá dentro do campo e foi lá e fotografou mangueira lá no terreno, mangueira de gado lá dentro, lá fotografou as mangueiras, tirou fotografia lá Daí ele descobriu quem que era o cara que arrendou aquelas terras lá, foi lá na casa do cara, disse, olha, se você me pôr qualquer coisa lá dentro que eu vejo, dentro do meu terreno, que eu estou indo sempre lá dentro, escondido, mas eu estou indo lá, se eu ver alguma coisa tua lá, você está fazendo um contrato com a morte. E daí ele me ligou até chorando por telefone, dizendo, Ibrahim, eu não sei mais o que eu vou fazer. Acho que eu vou matar um aqui. Eu vou matar um já e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí eu fui lá falar com ele, não, Gerson, larga disso, larga de fazer besteira, você vai... eu já estou velho mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Mas o homem estava com a pressão de 24 por 18, 24 por 14. O homem ficou louco, chorava na frente da gente. Pô, o que é isso? Agora o dono daquela terra, eu estou com meus impostos tudo em dia. E o tribunal ainda despacha favorável dizendo que os terrenos garantem a minha dívida, está em R$16.000 a dívida dele no banco, né? Encerraram a conta dele, tudo por causa disso, por causa do problema, né? E ele não pode usar a terra com imposto da terra em dia, com escritura, com tudo certinho. Não consegue usar a terra dele. E agora, de tanta... acho que ele incomodou-se tanto que deu um infarto e morreu. A semana passada eu fui no sepultamento dele. Até tem um capitão do Exército que fez uma denúncia agora no Ministério Público das irregularidades que estão ocorrendo no campo lá, né? Das vendas de pinheiro, do aluguel de terra, disso está correndo. E daí o comando lá do campo chamaram ele de louco, que trouxeram ele numa ambulância de lá, trouxeram aqui no Hospital Militar para fazer uma consulta com psiquiátrico e com psicólogo, dizendo que ele está louco das denúncias que ele está fazendo. E daí o Exército abriu um processo contra ele, dizendo que ele é um traidor do Exército. Esse processo foi arquivado. Ele entrou com uma ação de perdas e danos e ganhou. Vão ter que pagar R$37.500 para ele de ação de danos morais, né? Eu tenho até o... E agora, esses dias, o Gerson, esse meu primo que faleceu, era amigão dele. Ele está lá em Natal, daí eu passei um e-mail para ele dizendo que o Gerson faleceu. Por sorte, ele estava aqui em Curitiba, tinha vindo para ir visitar meu primo lá. Ele Ibrahim, um dia que o Gerson morreu, você está indo para lá no enterro dele todo. Daí o capitão foi junto comigo no enterro do rapaz. Foi junto comigo lá no enterro. Aí sepultamos ele lá e voltamos. E daí
Agora nós entregamos o caso para a Comissão da Verdade, para ver se... Eu entreguei toda essa documentação que eu tenho ali, que eu posso lhe mostrar, todos os documentos. A Comissão da Verdade levou tudo para Brasília, para a comissão lá em Brasília analisar, né? Mas foi a carta lá para o Gilberto encaminhou o caso para o Ministério da Reforma Agrária, eu tenho a resposta do Ministério da Reforma Agrária, dizendo do assunto de meu interesse, que não sei o que, mas só relatório e ninguém toma uma decisão de dizer, não, nós vamos devolver as terras para vocês. Aqui tem um documento do general comandante da região, aqui do general Túlio Xerém, dizendo que em 1986, que foi a época que nós fizemos aquele movimento lá, foi criada uma comissão de estudo para transferir o campo para uma outra área oferecida pelo INCRA, né? E eles levantaram uma área lá no município de Água Doce, do lado de Joaçaba, de 21.600 hectares de terra para desapropriar, para transferir o campo de Manoel para lá, né? Daí ele devolveria, tem um documento ali dizendo que ele devolveria a terra para a União devolver para nós, se fosse o caso, né? Mas daí acharam que era inviável a permuta, que que podia agravar a situação dos processos, que o mais prudente, ele põe ali no documento, seria uma reavaliação das áreas e pagamento para os desapropriados, né? Mas você vê, faz 56 anos, vão receber de que jeito? Não vão receber nunca mais. Não tem, eu acredito. A minha filha trabalha no escritório de uma imobiliária aí, e eu fui lá, um dia nós ficamos um sábado inteiro levantando os processos pelo nome da parte, né? Você consegue levantar. Está tudo no arquivo em Florianópolis. Eu tenho documento ali, a certidão do registro de imóveis em nome do antigo proprietário ainda. Não foi transferido para a União. Eu tenho um jornal que do SPU, do Serviço Patrimônio da União, que o deputado Carlito Mestre foi lá conversar com a dela, disse que a União não conseguiu a transferência para o patrimônio porque os terrenos ainda estão em litígio, né, que não houve pagamento das indenizações, então o terreno ainda, os processos não foram terminados, está em litígio. E o comando daqui diz assim, que está ali no documento, dizendo que o pessoal não reclama a desapropriação, reclama melhores valores de indenização, né? E que isso não vai ocorrer a curto prazo, enquanto não for julgado todos os processos de desapropriação. Você vê, em 56 anos não deu para julgar todos os processos, então como? Ibrahim, você tem esperança de reaver essas terras? Olha, eu levamos esse caso para a Comissão da Verdade, mas já vi muita gente falar onde se cria uma comissão para não acontecer nada, porque criou-se aquela comissão parlamentar externa para levar o negócio até o final. A comissão desmanchou-se. Um dia chegou o deputado chegou lá e falou para mim, Ibrahim, eu vou ter que me retirar desse problema de vocês aí. Eu estou sofrendo uma pressão que você não queira saber, a pressão que eu estou sofrendo, o presidente da comissão. E quando eu estive lá em Brasília, que eu fui chamado lá, que eu fui falar com o diretor de patrimônio, tinha o coronel Calazans, perguntou, quem é que está dando apoio para vocês lá? Daí eu falei, foi criada uma comissão de deputados lá que está dando apoio para nós. Eu disse, inclusive, o deputado o Francisco Kist é o presidente da comissão. Daí ele falou para mim, o Kist é amigo de família lá de Lages,
eu fiz universidade junto com o Kister lá, formamos junto, não sei o quê, não sei o quê. Então o Kister que dá apoio para vocês. Daí eu falei, o deputado Francisco Kister é o presidente da comissão lá. Daí eu pensei, digo, pô, o Kister está com tudo, né? Agora com o assessor de gabinete do ministro sendo amigo do Kister, eu fui lá na Assembleia e falei para o deputado, o senhor conhece o Coronel Calazans? Conheço. Ele é meu amigo de família, eu fiz. Desde criança eu brincava junto, fizemos escola junto lá em Lages, tudo, não sei o que, amigo de família. Eu disse, pois ele é assessor de gabinete do ministro. Ele perguntou quem que estava dando apoio para nós, eu falei que era o senhor, que era o presidente da comissão. E ele me deu o telefone aqui para a hora que eu quiser ligar. Ele chamou o secretário, me liga lá para o Ministério do Exército, lá, para esse número. Daí a secretária ligou, daí a pouco ela falou, o coronel está na linha lá. O deputado pegou o telefone e começou. Alô, deputado, parabéns, coronel, parabéns para você, porque não sei o quê, pelo teu sucesso. Assessor de gabinete do ministro do Exército e tal, não sei o quê. Fez um bruto elogio para o coronel, né? Daí a pouco o Kister começou a ficar vermelho e só falar, tudo bem, tudo bem. Foi se amansando, foi ficando calado. Tinha um repórter não me lembro se era da RBS, no gabinete dele lá, tratando dos assuntos lá, não sei o quê, queria saber dele. Daí ele largou o telefone e o repórter perguntou, o que aconteceu, Kister? O que aconteceu? Rapaz do céu, levei uma babada que nunca na minha vida eu ia esperar. Que é de uma babada que eu levei agora. O cara, amigo de família, só porque está lá, é assistente do general comandante do Exército, me dá essa babada aí que... Daí, mas eu não nasci no dia do medo, eu vou continuar dando apoio para essa gente, ele falou. Dali um dia nós estávamos acampados, eu fiquei 1 ano na barraca lá em Florianópolis, em frente ao INCRA. Nós ficamos 1 ano acampados na rua, na praça lá. E daí um dia o Kister foi lá na barraca e falou para mim, Ibrahim, eu vou ter que me afastar do problema de vocês aí. Não tem mais jeito, não aguento mais a pressão que eu estou sofrendo. E daí não deu mais apoio. Daí nós resolvemos, daí nós fomos ficando já estava meio monótono a nossa permanência lá na praça, lá, né? Daí um dia resolvemos de encerrar o movimento lá na praça, né? Daí no dia veio a imprensa, tudo lá, que nós estávamos desmanchando a barraca para vir embora. Aí os deputados vieram lá na barraca, daí o Joval Amaranto falou para mim, Zé, o que nós... 5 gatos pingados vai fazer alguma coisa favorável para vocês? Não temos condição de brigar com o poderio que nós estamos brigando. Daí eu falei para ele que vocês se consideram 5 gatos pingados? Quando vocês vão lá pedir voto para a gente, vocês são o Deus, vocês resolvem tudo para a gente. Agora que vocês foram nomeados para defender nós, vocês se consideram gato pingado. Nós estamos terminando o movimento, acho que acabou a nossa esperança de nós receber isso aí e vamos parar por aqui mesmo. Então, daí nós acabamos. Daí a procuradora da República até falou que ela disse que até se julgou culpada, porque um dia eu fui lá falar com ela, dizer, olha, bem, agora você acha que pode desmanchar, que o general lá prometeu que vai devolver as terras para vocês. Então, vocês não precisam ficar sofrendo mais aí na praça. E daí nós paramos com o movimento, eles voltaram atrás com tudo e ficou até hoje sem solução nenhuma. Eu não sei, eu não acredito mais numa solução, num pagamento, porque você
O advogado entra com um pedido de reavaliação, eles dizem que é de curto de prazo, a justiça decorreu o prazo. Nós temos de 480, nós temos uma área de 56 hectares, o advogado pediu atualização dos valores para nós receber na justiça, lá tem 5.125, uma coisa assim, de 56 hectares de terra. E a outra área de 486 hectares, o juiz disse que nós perdemos, expirou o prazo para nós receber, que o processo, julgou o processo, foi publicado e não houve interesse da parte em receber, então perdemos o direito de receber esses 142 mil cruzeiros. Então, ficamos sem receber nada. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro. A história nos ensina, só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.